Tá, aí a gente entra agora no segundo tópico, que são métodos com lista de argumentos variáveis, conhecido como varargs, e outros apelidos também. Quando que você usa método com lista de argumentos variáveis? Você pode utilizar quando você precisar que um método receba uma quantidade de parâmetros não fixa. Exemplo, imagina que eu tenho um método, dentro dessa minha classe aqui, eu quero criar um método que soma números inteiros. Então eu faria algo desse tipo: public int somar int a int b. Beleza, aí esse meu método aqui somaria esses dois números e daria a resposta como retorno. Aí depois surgiu a necessidade de eu criar um método também somar, só que em vez de ele somar dois números, ele soma 3. Então aí para esse caso eu teria que vir aqui, criar um outro método, faria uma sobrecarga, né? Int c, implementaria aqui o comportamento d. Aí tá, passou um tempo, agora tem a necessidade de receber 4 números. Teria que criar um terceiro método que recebe um quarto parâmetro. Tá, se eu quisesse que esse método fosse único e se comportasse para várias entradas, tanto para uma quanto para infinitas entradas. Exemplo, eu poderia vir aqui, ó, eu quero criar um método que eu posso chamar ele assim, 1, 2, que vai me retornar 3. Eu quero chamar esse método assim agora, 1, 3, 4, 7, 9 e 8. E quero que ele some todos esses números. Para isso, você pode utilizar o varargs. Como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui e vai definir, ó, as minhas entradas vão ser números inteiros. Então, int. Coloco uma reticências, 3 pontinhos, e dou um nome para minha variável. Tá? Então, isso daqui, agora, essa invocação funciona e essa invocação também funciona. Isso daqui é a definição de varargs. Tá? Depois a gente vai entrar em detalhes nele para ver como que a gente manipula esse parâmetro. Tá, só para a gente continuar, para o livro, isso para mim assim, eu não sigo via de regra, mas acho interessante para você, porque acho que é também a convenção utilizada na API do Java. O livro considera como argumento os valores que você passa para o método. Então aqui, estou simulando que eu estou chamando o método faz algo, passando a string b e o texto 3. Então nesse caso, b e 3 são argumentos. E ele chama de parâmetro aquilo que você define que vai ser a entrada do seu método, na assinatura dele. Então esse método faz algo, eu estou simulando que ele foi declarado dessa forma. Né? Faz algo, recebe uma string que eu estou chamando de x e um inteiro que eu estou chamando de y. Para esse caso, x e y são parâmetros. Tá, aqui mais um assunto que a gente vai abordar mais para frente, que é o varargs. Por enquanto, o que a gente tem que se ater é a sintaxe, ou seja, é o tipo dos parâmetros que eu vou receber, 3 pontinhos e o nome que eu vou dar. Aqui o exemplo que é similar ao que a gente já tinha feito. Void somar int reticências números. Significa que eu posso receber 0, na verdade, né? 0 ou mais números nesse método aqui. Tá, dando continuidade. O que mais que eu preciso saber de varargs por enquanto? Que você pode ter outros parâmetros declarados junto com o varargs. Aqui eu estou dando um exemplo, imagina que em vez de ter o método somar, eu quero ter um método chamado operar, que faz soma, subtração e multiplicação. Ele vai receber todos os números em vararg, só que ele vai se comportar de acordo com aquilo que eu passar nesse primeiro método. Então o que ele quer dizer aqui com essa regra é isso, que você pode ter outros tipos, outros parâmetros, inclusive de outros tipos, declarados juntos com o vararg. O vararg tem de ser obrigatoriamente o último parâmetro da assinatura do método. Então aqui ele está dando exemplos válidos. Ó, esse daqui é um exemplo válido de declaração de método que usa varargs. Esse daqui também, ele recebe um char e depois vários números inteiros. Esse daqui recebe várias strings. E aqui exemplo inválido. Aqui é um exemplo de sintaxe que está errada, né? Esses 3 pontos deveriam estar entre o int e o a. Aqui é um exemplo porque eu só posso... esqueci de falar um outro item. Além dele ser o último parâmetro da declaração do seu método, só pode ter um varargs dentro da sua assinatura. Aqui nesse caso eu tenho duas. Estou declarando A e B, mesmo que aqui eu tivesse tipos diferentes. Se aqui fosse char também não compilaria. Eu só posso ter um varargs. E ele tem de ser no final. Aqui o erro é esse daqui. Eu estou declarando varargs no começo e depois que veio o meu segundo parâmetro.